Boa tarde, estamos começando mais uma devocional para começarmos a semana. Vocês que me assistem pelo Instagram, pelo Facebook e vocês que estarão assistindo também essa devocional pela plataforma do YouTube. Posteriormente estaremos subindo esse vídeo, como de costume, ao canal Palavra de Graça, o canal que eu tenho ali no YouTube, que tem como objetivo compartilhar reflexões bíblicas, pregações, ensinamentos acerca de algum assunto específico, seja de escola bíblica dominical, envolvido com esse requisito, ou um ensinamento de um assunto específico que, vez ou outra, eu gravo de forma pontual, ok? Deus abençoe a vida de vocês. Quero te pedir uma gentileza, compartilhe já, a partir desse momento, compartilhe o link dessa transmissão, dessa live, onde nós estaremos refletindo juntos acerca de um texto bíblico. Compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus e que possam ser abençoadas pela ministração da palavra de Deus, que o Espírito Santo possa ministrar não só nos nossos corações, mas nos corações dessas outras pessoas que terão a oportunidade de assistir por meio do seu compartilhamento, ok? Se Deus falar ao seu coração, deixe o seu comentário aqui no final da transmissão ou aqui na plataforma quando eu estiver transportando-a para o YouTube, ok? Que Deus abençoe a vida de todos nós. Sem mais delongas, gostaria de compartilhar um texto muito conhecido. O texto que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 17. E o Evangelho de João é um evangelho muito interessante e um dos evangelhos que eu gosto muito. Todos os 4 evangelhos eu gosto: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quando nós nos deparamos com o Evangelho de João, nós vemos que o autor, o apóstolo João, ele se preocupa em mostrar Jesus como o Filho de Deus, como aquele que foi enviado por Deus Pai para que pudesse salvar toda a humanidade. E se nós nos atentarmos a esse detalhe, ao longo da leitura dos 21 capítulos do livro de João, nós iremos ver que todo o livro de João, ele se preocupa com esse detalhe de exaltar Jesus como o Filho de Deus, como aquele que foi responsável para que a humanidade fosse salva. E no capítulo 17, nós temos algo muito forte, que é o período ali que antecede a crucificação de Jesus. Aliás, é o período que antecede a entrega dele para as autoridades judaicas, para os fariseus, para os sacerdotes ali do judaísmo, onde o próprio apóstolo dele, Judas Iscariote, o traiu com a finalidade de tirar vantagem financeira, não é? E quando nós vemos o capítulo 17, a oração sumo sacerdotal de Jesus, ou como alguns preferem dizer, oração sacerdotal, onde ele intercede pelos seus discípulos, intercede por todos aqueles que irão crer no seu nome posteriormente, através da pregação do Evangelho, por aqueles que estariam propagando a palavra de Deus posteriormente. E aqui no capítulo 17, no versículo 20 e 21, é o que eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim a palavra de Deus, abre aí na sua Bíblia, João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Diz assim: E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só que maravilhoso. Jesus, sabendo que estava chegando o momento dele de ser entregue às autoridades e posteriormente ser crucificado, ele intercede por aqueles que estavam com ele naquele momento, pelos seus apóstolos e por todos os seus discípulos, aqueles que procuravam obedecer a palavra de Deus por intermédio dos ensinamentos de Jesus. Interessante que Jesus, ele começa dizendo lá na sua oração, lá no início da sua oração, dizendo: depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, chegou a hora. Cristo, ele sabia que havia chegado a sua hora. E ele diz: glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus está dizendo: Pai, eu sei que chegou a hora. Então, me glorifique, para que eu possa glorificá-lo. Jesus está dizendo: Pai, que a missão que o Senhor me deu possa ser concluída nesse momento, para que tanto eu quanto o Senhor possamos ser glorificados por tudo aquilo que irá acontecer através dessa atitude, através dessa missão concluída. E Jesus começa intercedendo pelos seus discípulos. Interessante que quando Jesus vai interceder por aqueles que virão, ele usa um artigo de ligação, dizendo e rogo, não somente por esses que estão comigo, mas por aqueles que virão. Jesus estava orando por nós. Jesus estava orando por todos aqueles que viriam e que vieram depois dele. Toda a igreja cristã, a igreja primitiva, na sua construção da igreja, na evolução, no bom sentido da palavra, onde o reino de Deus, a igreja começaria a crescer, a avançar, a se espalhar pelo mundo. Jesus já estava orando por essas pessoas. E aí, quando a gente olha para a história da igreja, nós vemos Policarpo, nós vemos John Hus, nós vemos tantas pessoas, tanto na história da igreja primitiva, os pais da igreja, né? E posteriormente o período da pré-reforma. Cristo orou por todos esses homens. Cristo orou por nós também. Nessa geração, nós estamos cobertos pela oração de Jesus. E muitas vezes nós não nos damos conta de que Cristo orou por nós, de que Cristo já tinha cuidado das nossas vidas. Interessante que Cristo, ele ora, ele fez a sua oração nesse capítulo, até mesmo nos momentos em que a gente não sabia o que era evangelho. Não sabíamos o poder que possuía a palavra de Deus. Antes mesmo de nós acreditarmos, Deus já havia nos coberto com oração. Porque a partir do momento que nós fomos tocados pelo Espírito Santo e começamos a crer, nós já começamos a estar debaixo da cobertura dessa oração sacerdotal de Jesus. Jesus, talvez você que ainda não conhece o Evangelho de uma forma que você deveria conhecer Jesus, revelado pelas Escrituras como Filho de Deus enviado por Deus Pai. Quem sabe você ainda não crê de uma forma que você possa ver em Cristo a sua salvação eterna. Mas você vindo a crer nessa verdade eterna de Cristo, nessas promessas de Deus, você também está incluso nessa oração. Porque a oração sacerdotal de Cristo foi por todos aqueles que viriam a crer. E qual a dificuldade que nós temos de crer no Evangelho de Cristo?
Qual a dificuldade ou as dificuldades que nós temos em nos prendermos às palavras de salvação de Cristo? Cristo fala nessa mesma oração de que nós não somos do mundo. Nós participamos, nós fazemos, cumprimos com os nossos compromissos sociais, né, como cidadão inserido em uma determinada sociedade, mas nós não pertencemos a ela. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós somos parte do reino de Deus. E aí Cristo fala: eu não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. É nossa obrigação estarmos atentos a tudo aquilo que não é procedência divina, a tudo aquilo que nos afasta de Deus, a tudo aquilo que faz com que nós sejamos mais apegados com as paixões desse mundo. Porque o texto bíblico diz que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. E aqueles que são amigos de Deus automaticamente são inimigos do mundo. E nós vemos nesse texto, no capítulo 17, de que Jesus já tinha um cuidado todo especial por todos nós. E por que nós agirmos de forma indiferente com esse cuidado? Qual o objetivo, qual o princípio de nós negligenciarmos esse cuidado? Por que sermos tão indiferentes com aquilo que Deus já havia planejado para a humanidade? Sabemos que a vida que nós temos agora é uma vida passageira. A média de vida do brasileiro hoje ela é medida através das pesquisas realizadas pelo IBGE, e a idade do brasileiro ela alcança um número de 77 anos. Então sabemos que a vida ela é muito limitada no sentido de anos, de idade. E o que é 77 anos, se a gente levar por esse lado, o que são 77 anos diante de toda uma eternidade? Jesus, ele nos garante nessa oração de que antes mesmo de que todo o mundo fosse criado, ele já estava com o Pai. Ele já havia planejado tudo, projetado tudo. Antes mesmo de tudo ser criado. Então Deus é eterno. Nós não somos eternos. Nós nos tornamos imortais a partir do momento que nós nascemos. Porque essa imortalidade, ela vai ser usufruída de uma forma plena ao lado de Deus ou de uma forma totalmente afastado de Deus. Então é importante que nós tomemos essa decisão ainda em vida. De que lado nós queremos estar na eternidade? Ao lado de Deus ou longe de Deus? A Bíblia diz que não só os nossos anos de vida são contados e são extremamente limitados, como também a nossa vida é como se fosse um vapor. Você já deve ter visto ou presenciado aquela experiência de alguém estar preparando uma comida, ou você mesmo, e você fecha uma determinada panela, seja ela de carne, de arroz, de feijão, e em um determinado momento você abre, né? Você tira a tampa dessa panela e o que sobe são vapor. É o vapor que sobe. E automaticamente, em poucos segundos, aquele vapor desaparece. Assim também é comparado a nossa vida. Nossa vida aqui na Terra é uma vida muito breve. E como vapor, ela logo some. E é por isso que é importante nós tomarmos essa decisão de qual lado quero estar? Ao lado de Deus ou longe de Deus? De que lado você quer estar? Será que essa oração de Jesus
ela é relevante para você? Será que você leva em conta, né? Você acha uma importância grande dessa oração na sua vida? Qual a sua dificuldade de acreditar nas palavras de Jesus? Porque quando a gente fala, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, se você crê em Jesus como Filho de Deus, como Salvador da humanidade, se você acredita nele, você deve acreditar nas palavras dele também. Porque as palavras deles, de Cristo, estão impressas na Bíblia, o que chamamos de Escrituras Sagradas, que é a palavra divina, a palavra de Deus. Não tem como a gente dizer que acredita em Jesus, que ama Jesus, mas nós não queremos acreditar na Bíblia. Nós não queremos acreditar nas Escrituras. As nossas palavras têm que estar de acordo com as nossas atitudes, com a nossa forma de lidar com as situações. E essa forma de lidar com as situações deve estar pautada na Bíblia, nas palavras de Cristo. Porque é muito difícil a gente conciliar as duas coisas. Dizer uma coisa e fazer outra. Então, se você acredita em Cristo, se você crê que essa oração também inclui a sua vida e a vida de toda a sua família, de todos os seus amigos, colegas, familiares, se renda a Jesus. Procure um relacionamento íntimo e sincero com Jesus. Procure fazer parte de uma igreja que verdadeiramente pregue as Escrituras Sagradas. Porque se não for dessa forma, dificilmente você verá Jesus. Para ver Jesus, tem que fazer parte da família de Jesus. E a família de Jesus faz com que nós consigamos ver muitas coisas que nós não conseguimos enxergar sozinhos. A vida com Cristo, a vida que faz parte da família de Cristo, é uma vida de relacionamento, de comunhão. É impossível sermos cristãos e seguidores de Jesus de forma isolada. De forma isolada, nós não seguimos ninguém. Aliás, seguimos a nós mesmos. E seguindo a nós mesmos, não estamos seguindo ninguém. Que Deus continue falando ao seu coração. Que você possa ler com mais tranquilidade, com mais atenção, o capítulo 17 da oração de Jesus. E você verá como Cristo já te amava e ainda te ama. Ainda assim, sem você nem ter nascido ainda. Então você não está aqui por um acaso. Não fique prostrado e nem achando que você é um coitadinho. Você tem um propósito nessa vida. Cristo já havia orado por você, já orou por você. E ainda hoje, Ele espera uma decisão da sua parte, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa reflexão com o maior número de pessoas que vocês puderem. Não somente compartilhe, mas também deixe seu comentário se essa reflexão de alguma forma falou com você. Que Deus abençoe você do Instagram, você do Facebook e vocês que estarão assistindo essa ministração pela plataforma do YouTube também. Um grande abraço. Segunda-feira que vem, se assim Deus permitir, estarei de volta com mais uma reflexão da Palavra de Deus, devocional para começar a semana. Fiquem com Deus. Até mais.